Fala, minhas almas gêmeas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Desde já quero agradecer o carinho de todos vocês com o nosso primeiro programa Papo Fino. E hoje tem um convidado super especial, ele é um convidado top, todos vocês já conhecem, mas vai saber um pouquinho mais da vida dele, da carreira dele. Querem saber quem é que tá aqui comigo hoje? Solta o VT. Inclusive, eu fiz uma música pro senhor. Fez? Ah, é? Ela é mais ou menos assim, ó. É um animal, seu ratinho, é um animal. Quando ele chega, mulherada passa mal. Viu aí? Quem tá comigo hoje é ele, Faxinildo, diretamente do programa do Ratinho. Faxinildo! E aí, meu queridão? Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, né? E vamos bater esse papo legal aqui, vamos falar de bastante coisa aqui. Vamos ver a curiosidade também das pessoas e vamos tocar o barco. Vamos lá. Embora, vamos lá. Primeiro, assim, o seu nome é Marcelino. Meu nome é Marcelino. Marcelino, né? Agora, uma pergunta que eu te faço. Como foi que veio o Faxinildo? Quem foi que criou o nome Faxinildo? Esse nome, quem criou fui eu, né? Eu trabalhava no circo e você sabe como todo palhaço de circo tem uma escada. E o meu escada no circo, o nome dele era Nildo. Nildo. E aí eu fui convidado para vir para o Parque Beto Carreiro e eu queria trazer ele comigo. Ai, que legal. E ele tinha medo de vir para aqui, para Santa Catarina, medo de vir para São Paulo, assim como eu tinha medo também. E aí eu comecei ali no Parque Beto Carreiro, sendo faxineiro, tal, aquela coisa ali, mas não tinha nome, né? Não tinha nome, e aí um dia o Beto Carreiro disse, vamos fazer uma escolinha e você vai estar na escolinha. Só que eu preciso colocar nome em você, para poder fazer a chamada na escolinha. Certo. E aí eu fiquei pensando, poxa, já que eu sou faxineiro, eu quero homenagear meu amigo. O nome dele é Nildo, aí eu juntei Faxe de faxineiro e Nildo do meu amigo. Aí ficou Faxinildo, né? Tá, que legal, esse nome é bem assim, faxineiro é um nome chiclete, pega todo mundo já, faxineiro. Não, hoje é. Hoje é. Mas na época não. Era difícil. Na época os colegas de trabalho todos ficaram muito felizes porque o único nome difícil das crianças decorar era o Faxinildo. Faxinildo. Né? Na época os outros era tudo um nome curtinho e tudo fácil. E aí, mas o Faxinildo entrava naquelas gravações ali e não falava nada. Eu só passava e falava um bordão. Você vai ver. E isso foi pegando. O bordão virou um sucesso e nesse sucesso foi quando veio a escolinha em seguida e aí eu tive que ter nome e tá aí, o Faxinildo é uma criança até hoje. Você falou pra mim que do circo, né? Como foi que você entrou no circo? Por qual motivo você foi pro circo? Não, eu não tive motivo para ir pro circo. Acho que na verdade o motivo de eu ter ido pro circo foi meu pai e minha mãe, né, terem se encontrado no circo, os dois. E porque eu nasci no circo, né? Você nasceu no circo? Eu nasci na barraca do circo. Eu não tive tempo nem de ir para maternidade. Sério mesmo, Isso mesmo. Assim como meus filhos também nasceram no circo. Então a criança do circo, a mulher mesmo do circo, né? Ela não tem, às vezes não tem tempo para ir para maternidade. E aí naquela época, hoje eu tô um cara com 60 anos, você imagina há 60 anos atrás como era a dificuldade de uma mulher ir para uma maternidade. E a maioria, a parteira vinha, né, fazer o parto em casa. Uma pergunta que eu tenho para fazer para você, como foi que você chegou até o Beto Carreiro? Boa pergunta. Eu estava num circo pequeno do Nordeste, você conhece bem o Nordeste, como que é, e eu vivia num circo pequeno. Só que eu no circo pequeno, eu já procurava me organizar bastante, porque eu sonhava em ir para um circo grande. Olha que beleza. Né? Então eu procurava fazer a melhor maquiagem, eu procurava fazer uma roupa que eu achava que era a mais bonita, me organizar bem assim,
E na época eu precisava de 2 sapatos de palhaço. 2 sapatos de palhaço. E eu ganhava no circo, quando converteu o dinheiro para real, eu ganhava R$ 36 por semana. Né? E eu vim para São Paulo de carona para comprar 2 sapatos de palhaço. Quando eu cheguei aqui, comprei 2 sapatos usados, custava R$ 50 cada sapato. Ou seja, era quase 2 valores da minha semana de trabalho inteiro. E aí eu comecei a me organizar e aí surgiu a oportunidade de eu ir para o circo Miami 2000. Miami 2000. Miami 2000. Do Atlas, né, do Lambari. Fiquei muito tempo com eles, fiquei uns 8 a 10 anos com ele. Mas aí eu sonhava em ir para o Garcia. Rei do circo, grande circo Garcia. Rei do circo, o circo Garcia. Garcia. Tentei, fui pro Garcia e cheguei lá, não consegui entrar no picadeiro, fiquei vendendo foto e não consegui. E aí voltei pro Miami, aí tinha um irmão meu, um irmão de criação, mas um cara de um coração enorme, trabalhando com o Beto Carreiro. E o Beto Carreiro ia entrar na Praça 11. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, trabalhei lá. E ele ia disputar com um cara considerado o melhor palhaço do mundo, que é Eduardo Acopian. Sério? E o Beto Carreiro disse, eu quero um palhaço para vir disputar com o Eduardo Acopian. E aí meu irmão me indicou, né, vai buscar o Paturi e tal, ele é muito bom, tá? E aí eu fui. Eu estreiei, não no Rio de Janeiro, eu estreiei em Bauru, no último dia de espetáculo em Bauru, levando a reprise do Pato, levando a faca, levando o boxe, essas coisas assim. E a reprise do Pato não tinha como dar errado. Você conhece? Conheço. A reprise do Pato não tinha como dar errado. E aí a gente foi para a Praça 11. Chegou lá, não, Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Rio também, né? Rio também. No Rio, na Barra da Tijuca. Ali do lado da Terra Encantada, né? O Parque da Xuxa. E ali, o primeiro show meu no circo foi na favela da Rocinha, né? O Beto Carreiro, antes de estrear o circo, fez um show lá na favela. Para agradar o pessoal de lá. Para agradar o pessoal da favela. E depois ele trouxe o pessoal tudo para o circo. Teve que agradar, tá certo. E aí a gente fez aquele espetáculo ali e foi um sucesso. Sucesso. Ali eu fiquei no Beto Carreiro no total de parque e circo 18 anos. 18 anos. 18 anos. E para você ver uma coisa, você trabalhava no circo, você fazia reprise falada, nunca você entrou no circo quieto, nem falar nada. Não, reprise muda, não era Você comigo. sempre fez isso. E agora, o mais engraçado de tudo, que quando você foi a primeira vez pro Ratinho, você não falava nada. Temos um VT aqui dele a primeira vez no Ratinho. Mostra pra gente aqui rapidinho esse VT. Você tem isso aí? Eu tenho. Que bacana. Vamos ver aqui o VT. Animal no programa. Paturi, é pra limpar o estúdio quando eu não tiver aqui. Alô, Frutiqueira. 84-04-10. Professor. É pra ficar passando aqui toda hora, não, rapaz. Vai pra dar volta, rapaz. Vai se lascar. Olha pra você ver, viu? Você viu que legal? O Ratinho falou, Paturi, você não tinha nome. E mesmo assim, todo mundo, só em você passar ali, todo mundo já começava, até o Xaropinho, brincou com você. Cara, foi muito legal isso aí, porque eu cheguei no Ratinho doente, né? Eu não tinha voz, eu não conseguia falar. Inclusive, está nas redes sociais isso aí. O Ratinho falando de mim no programa do Celso Portiolli, tem isso aí em uma homenagem para o Dia dos Pais. E aí eu não conseguia falar, eu estava muito rouco, muito doente. Eu cheguei no Ratinho, eu fiquei pelo uns 20 a 30 dias sem voz, sem conseguir falar. E depois de 30 dias, quando eu consegui falar, o Ratinho ficou encantado. Ele disse, cara, o cara é bom. Ele falou isso, né? Eu nunca me achei bom, mas o Ratinho falou, olha, ele é muito bom. Ele além de fazer uma cara engraçada, o jeito dele, ele falando é mais engraçado ainda. O seu jeito, é o que você acabou de falar, é o jeito de falar, o jeito de olhar, assim, você mostra muito, o rostinho seu,
coitadinho, mas um coitadinho inteligente. É, mas eu acho que o humor não precisa apelar. Para você fazer humor, para agradar a família inteira, o humor não precisa apelação. Basta você ter um jeito engraçado de falar, até o jeito de olhar, você fala tudo, entendeu? Até no jeito de olhar, o jeito de caminhar, e é o movimento. É o movimento. Nós tivemos grandes humoristas aí que não precisava falar. Eu Charlie mesmo, Chaplin foi eu um. nunca vi um filme do Charlie Chaplin ele falando. É verdade. Os grandes clássicos de Charlie Chaplin ele não fala, e você assiste e você se acaba de rir, entendeu? Então, eu sempre fui dessa opinião. Apelação para o humor não é humor. É verdade. Não é humor. Eu tenho muito orgulho de você, Faxinildo, por você ter trabalhado com meu pai. Né? Você Trabalhei bastante trabalhou com tempo. meu pai. Eu vi uns vídeos de você com meu pai no Comando Maluco. Eu fiquei, cara, eu Sim. fiquei muito feliz. Eu, tipo assim, eu sabia de tudo que estava acontecendo, mas quando a gente vai começar a conversar com as pessoas, debater um papo com você, eu fui pesquisar um pouco da sua vida. Quando eu conheci teu pai, eu acho que você deveria ter uns 2, 3 anos, tá? Entendi. Então, eu acredito que até antes mesmo disso aí, eu já conhecia teu pai no circo. Teu pai nunca foi de circo, teu pai era de cidade. De cidade, meu pai De é de cidade. E o teu pai, ele entrou no circo para encher os tambores de água. Ele enchia os tambores de água. Naquele tempo, ninguém ligava água no circo. Certo. Então, ele pegava 2 baldes para encher os tambores. Ele vendia de noite pipoca, maçã, essas coisas no circo. Me surgiu uma oportunidade, que o pai Laço foi embora. Certo. E surgiu essa oportunidade pro teu pai. Verdade, isso que você está falando é pura verdade mesmo. Teu pai Aconteceu entrou isso. no picadeiro e nunca mais saiu. Ele virou um sucesso. Teu pai era muito bom palhaço. Eu fico muito grato. Muito Você bom. tá falando aí de água, você tá falando esse tipo de... meu pai carregava água. No programa do Ratinho. No programa do Ratinho tem uma cena muito... Quase não tem água, né? Quase não tem água. Tem uma cena no programa do Ratinho que eu acho muito da hora. Muito da hora. E você não bem dizer, você... Tipo, quase não fez nada. Mas a cena foi tão engraçada. Eu tenho esse VT. Você tem Eu esse tenho VT? esse VT. Eu Dá uma quero olhadinha. ver, eu tô curioso pra ver. Quando joga água em você, dá uma olhadinha, gente. Dá uma olhadinha. Foi muito, muito legal, muito legal. Dá uma olhadinha. Quero saber o que o senhor está fazendo aqui. Ratinho, o senhor não tá vendo que ela gosta do escrivão? Eu sou o escrivão, Ratinho. Pelo amor dos meus O netinhos! senhor não abusar. O escrivão! Tá? Tá? Água quentinha, né? Não, quentinha nunca. Não é? Não. Não é quentinha, não? Todo mundo acha que a água é quente. Cara, a água é gelada. Bem mas, geladinha, né? Nossa senhora. Imagina aquele estúdio lá é bem quente, com água quentinha, É perfeito. um estudo super gelado, mas assim, era muito bom. Era muito agradável. Então eu não me importo, eu não me incomodo. Vai ter que cair, vai ter que se molhar, vai ter que se jogar. Cara, nós estamos trabalhando para o público. É verdade. Nós temos que agradar o público. E o público gosta. Quando o palhaço cai, quando o palhaço leva um tapa, quando o palhaço faz... Porque nós que somos da área do humor, a gente só acha engraçado quando ele erra. Né? Quando o humorista erra, quem é da área do humor fica assistindo e se acaba de rir, porque a gente vai ver a manobra que o cara vai fazer para voltar e fazer tudo de novo. Entendeu? É Ele não verdade. para e dizer, eu errei, vou voltar. Não. Ele faz uma manobra para acertar a piada. Verdade. Então, cara, eu nunca fugi da água. Nunca fugi. Tem uma cena até legal. Depois você vai achar isso aí. No programa do Ratinho, quando eu cheguei que estava sem voz, eu entrei o Ratinho estava lá xingando, tal, aquele negócio, e eu entrei com uma placa, uma plaquinha e um balde de água. Aí o Ratinho parou o que estava falando e perguntou para mim por que aquele balde de água. Aí eu mostrei a plaquinha para ele, estava escrito, para o senhor lavar a boca, o senhor está falando muita besteira. Só mostrou a plaquinha. Só mostrei a plaquinha. Ele pegou aquela água e jogou em mim. Não, acredito. Jogou aquela água em mim, eu saí de cena, lógico. Tremendo de frio. Fui lá para trás, tirei a roupa toda e vesti um caçolão de palhaço
e voltei enrolado em uma toalha. Perfeito, perfeito. Voltei enrolado na toalha e já voltei para reclamar com ele, com outra plaquinha. Agora eu vou ficar assim, só tinha essa roupa. Deixei a toalha cair, né? Fiquei só de caçolão no meio de todo mundo. Eu magro pra caramba, as pernas tortas, barrigão. Aí ele não aguentou de rir daquilo ali. Então foi bacana. Eu dei muita sorte com tudo que fui fazendo, foi se encaixando. E graças a Deus estou aí no Ratinho há 15 anos. Gente, você sabe o que é ficar 15 anos fazendo humor ao lado de um cara como um Ratinho? Não é para qualquer um. Você falando então, aí que tá há 15 sou um cara feliz. Você tá há 15 anos ao lado do Ratinho. Eu vou fazer uma pergunta para você, porque muitas pessoas, né, que quando vai ver os artistas, né, pela primeira vez, fica todo, ai meu Deus. Faxinildo, fala o seguinte, quando você viu o Ratinho a primeira vez, o que passou assim? Qual foi o filme que passou na sua cabeça? O que você falava, cara, eu vi esse cara pela televisão, agora eu tô do lado dele. E depois que você participou do programa, que você saiu do SBT, do estúdio, que foi para sua casa, o que passou na sua cabeça? Sua ficha. E como que passou na sua cabeça? Na verdade, demorou uns 3, 4 dias para cair a ficha, né? Porque na ocasião, como eu te falei, quando eu cheguei pro Ratinho, eu estava doente, eu não conseguia falar, mas eu estava em Curitiba quando recebi um telefonema, né? Eu estava em Curitiba, em um hotel muito conhecido lá, eu, Dedé e o Didi. Sério? Eu tinha ido conhecer o Didi, né? Legal. Quando eu vi o Didi no saguão do hotel, eu já não conseguia falar porque estava doente. Mas mesmo se eu não tivesse doente, eu não ia conseguir falar, porque eu comecei a chorar muito. Comecei a chorar muito vendo o Didi, eu fiquei muito emocionado. Eu já fazia show com o Dedé, né? Não, falar em show do Dedé, eu vou mostrar uma imagem aqui. Eu já fazia show com o Dedé. E aí, em seguida, eu tava conversando, eu ia conversar com ele para gravar uma minissérie, uma coisa assim, com a filha dele, que ele ia fazer uma minissérie. E o Dedé ia negociar isso para mim poder ir, né? Trabalhar com o Dedé. Didi, era para gravar com a filha do Didi. Com a filha. Mas aí, na hora, veio o telefonema, né, do SBT. Quem ligou foi o Murilo. Murilo, para quem não sabe, é aquele que trabalha com o Ratinho. É, né? o diretor de palco do Ratinho. E aí o Dedé atendeu, porque eu não tinha como falar. Que eu precisava ir para o SBT fazer um teste com o Ratinho, que o Ratinho estava precisando de um assistente de palco. E aí eu falei, eu vou fazer esse teste, né, conversando com o Dedé bem baixinho, eu vou fazer esse teste, mas só faço se for valendo. Valendo, tudo ou nada. Não quero fazer um teste gravado, não. Por qual motivo? Então, o que eu pensei, não vou fazer um teste gravado, porque se eu fizer gravado e não for aprovado, eu não vou aparecer no programa do Ratinho. Que jogada de mestre Daí você eu digo, foi, eu vou fazer valendo, porque se não for aprovado, pelo menos eu apareci no programa do Ratinho. Um verdadeiro gênio você foi. E graças a Deus deu tudo certo. Amém, Deus é Foi fiel. uma benção, continua sendo uma benção. Ele é um cara que me ajuda muito, né? Ele não só a mim, mas ajuda a todo mundo. E eu tô lá com ele, cara. Até hoje sou um cara muito feliz. Eu sei, antes de você trabalhar no Ratinho, você passou pelo Comando Maluco. Eu acompanhei uns vídeos seus, você entrava no Comando Maluco, você fez a escolinha, você participou de muitos quadros no Comando Maluco. Sim. Quem foi que te indicou pro Comando Maluco? Teve alguma indicação? Não. Foi o Beto Carreiro que foi lá, te viu trabalhar e falou, vamos? Não existiu indicação nenhuma. Não teve? Não teve, foi lá o Beto Carreiro que veio e criou o Comando Maluco. Não foi Beto Carreiro. O Beto Carreiro, sim, colocou o nome. Colocou o nome, Comando Maluco. Comando Maluco. Ah. Até porque o Beto, ele, por mais que ele tivesse circo, dono de circo, tudo, ele não tinha essa preocupação do palhaço no picadeiro, de copiar, de saber as esquetes de circo, porque o Beto não era de circo. Não entendia nada, né? Não entendia nada de circo. Ele caiu no chão, levantou, ele riu. É Palhaço. tanto que qualquer palhaço que entrasse no picadeiro do Beto e o público risse daqueles palhaços, a primeira coisa que ele perguntava era se o cara era gringo. Entendeu? É mesmo, Fábio? É a primeira coisa que ele perguntava, você é gringo ou é brasileiro? Porque ele não tinha essa noção de que o brasileiro era tão bom de palhaço
quanto os gringos que ele achava que era bom. Certo. Entendeu? E aí, a oportunidade do Comando Maluco, quem acabou criando tudo isso em oportunidade, até mesmo na sketch, fui eu. Não é que não existia um batalhão da bagunça, existia. Sei. Não é que não existia uma mãe da bancada, um ladrão de varal, tudo isso já existia. Entendi. Mas nós estava com um circo em Aracaju, o Mauro Castilho, que era o gerente do circo do Beto, foi em um circo pequeno assistir, porque ele toda segunda-feira eu estava num circo pequeno, na montagem, eu ia para um circo pequeno, que eu conheço todo mundo de circo do Nordeste, e seu Mauro quis ir. Quando chegou lá, ele viu um táxi maluco num circo pequeno. E aí ele gostou daquele lá, eu quero um desse no circo, é bom demais. Eu até critiquei, seu Mauro, pô, tem elefante, tem tigre, tem chimpanzé, tem crocodilo, tem tudo quanto é animal, tem no circo trabalhando, e o senhor quer um táxi maluco? A atração do meu circo vai ser o táxi maluco. Seu Mauro, quando ele falava assim que queria uma coisa, ele ia até o fim. Ia até o fim. E aí foi eu, o Joseano, um cara lá de Feira de Santana, o Rogério da Madalena, do Circo Campai, e fizemos esse táxi maluco em Feira de Santana. Entendi. Fizemos em Feira de Santana, pegamos o táxi maluco, colocamos em cima de uma carreta e levamos para Aracaju. Lá foi estreado o táxi maluco no circo do Beto Carreiro. De Aracaju nós mudamos para Maceió. Eu tenho esse vídeo. Eu tenho esse vídeo em Aracaju, eu no picadeiro, o Carreta e Carretinha e Chalequito, que era um palhaço chileno, né, fazendo táxi maluco. Eles também. Esse táxi maluco que estourava e abria no meio. E aí quando chegou em Maceió, eu chamei o Beto e falei, Beto, tem uma sketch que eu montei aí, diferente, se você assiste, você vai gostar. E eu falei, eu vou mudar de nome, não vai ser táxi maluco, o nome vai ser SWAT. Entendi. Aí peguei a reprise, que é uma coisa antiga de circo, Ladrão de Varal, né? Peguei a velha da Pipinela, que seria o Chalequito, e o Batalhão da Bagunça. Juntei as três coisas e fiz um quartel, um comando maluco. Só que não tinha esse nome. O nome era SWAT. Mostrei pro Beto Carreiro. Beto Carreiro adorou. No dia seguinte ele tirou do programa. E aí eu fui procurar o Beto e achei ruim porque ele tirou do programa. Se o senhor gostou tanto, por que o senhor tirou? Né? Entendi. E ele falou, não, eu tô levando para São Paulo. E lá em São Paulo eu vou dar continuação, vou levar para Fazendinha. Betinho Carreiro, antiga Água Espraiada. Exatamente, Água Espraiada. Uhum. E aí, tudo bem. Fechou aquilo ali, o circo muda para Campina Grande e o Beto Carreiro, você vai levar o táxi e ensinar como o pessoal fazer lá. Aí eu chamei o Cremoso, meu irmão, e digo, não vou levar o táxi, vai você. Só que você chega lá e ensina tudo o contrário do que a gente faz. Entendi. Aí ele falou, não, o contrário como? Por que o contrário? Eu disse pra ele, não, porque na hora que a gente resolver ir pra lá, aí a gente faz do nosso jeito. Aí a gente vai fazer diferente. Entendi. E quem foi primeiro na frente? O Dudu, o Paçoca, antigo, né? Isso. O Paçoca, aí tinha aquele menino lá do circo do Neném, que é o Tapioca? Neném, o Tapioca. Que mora em Manaus. O Anãozinho. Alan, que tá fora do Brasil. Filho mineiro. Kid Gringo. Kid Gringo, que era de Santa Catarina. Kid Gringo, aquele grandão lá. Ele lutava com o Beto na época do show no Parque Beto Carreiro. E uma mulher que era... A Bilu. Era a Cristina. Isso, a Cristina. Que ela entrava com uma peruca vermelha. E aí... formou aquilo ali. O Faxinildo não estava. Eu não fui, porque eu não queria ir para São Paulo, não ia de medo de ir para São Paulo, né? Aí ficou aquele negócio, vai, não vai, não fui. Algum tempo depois, gerou aquele negócio, não, tem que ir, você tem que ir. Aí ficou uma discussão com o seu Mauro e Beto Carreiro para ir eu, ou o Ventinha, teu pai, ou o Machichinho. O Machichinho. Era, verdade, eu lembro dessa época. O Machichinho.
E aí, quando chegou em Garanhuns, Eita, aí não cidade. teve jeito. Não teve jeito. Aí teu pai teve que ir. Meu pai, como eu chorei aquele dia ali que eu não queria ir. Teu pai tava louco, porque foi na praça que ele ganhou a venda da pipoca. A melhor venda do circo. Ele queria vender pipoca, que é a melhor acredito. venda. Verdade. Então, teu pai teve que ir. Ó, você falou tudo isso aí e eu vou falar uma coisa pra você, Faixa. Acompanhando a abertura do programa Dedé e o Comando Maluco, porque quem participa do programa, muitas vezes, quem participa não entra na vinheta. Mas na vinheta Dedé e o Comando Maluco, você estava na vinheta. Sim. Da abertura do Dedé e o Comando Maluco. Tava na Eu vinheta. te vi lá. Então, querendo ou não... E eu não tinha nome, tá? Exatamente. Eu não tinha você nome, agradava tava por na causa vinheta. você vai ver. Esse você vai ver ficou muito legal, você fazia muito isso também. Então, assim, não é que você participava do Comando Maluco, você era um personagem do Comando Maluco. Porque Olha, você agradava bem, entrava nos sketches bem, que eu vi, todos. Eu sempre soube o tempo, né? Porque o humor, você tem que saber o tempo de entrar, a hora certa de falar. Você pesquisa ali naquele momento o que você pode falar, o que você pode fazer. Então, quando o Dedé foi entrar pro Comando Maluco, nós já estava com o circo em Salvador. Nós já estava voltando do Nordeste. Salvador. Nós estávamos em Salvador. E aí o Beto me ligou, agora o Dedé vai estar e eu quero você junto aqui. Mas eu tinha medo de vir, eu achava que era aqui em São Paulo, tinha medo de ir para Santa Catarina e não vim. Aí fui embora até Fortaleza. Quando chegou em Fortaleza, aí não teve jeito. Fortaleza, o Beto falou, sim. Venha conhecer o parque. Isso o Comando Maluco já estava acontecendo. Já estava acontecendo. Venha conhecer o parque. Venha conhecer o parque porque você vai gostar. Eu vou te pagar a tua semana aqui no parque e a sua esposa vai ficar em Fortaleza e eu pago a semana dela também. Ele fez a mesma coisa isso com minha mãe. E aí meu pai. eu digo, vou ganhar 2 semanas. Vai pagar a minha passagem de Verdade. avião. Eu vou pelo menos conhecer o parque. Verdade. Aí fui para conhecer o parque, mas lá do parque era para mim sair no circo do Tiquito. Tiquito. Era um das... Tava com o circo lá encostado, ia sair a unidade do Beto, né? E aí eu fiquei por ali, aí o Beto disse, grava alguma coisa hoje ali no Comando Maluco com a gente. Aí eu digo, caramba, bicho. Aí eu já levei o Chameguinho comigo. Esse negócio de gravar. Chameguinho Aí foi comigo. Eu tô me lembrando você de gravar no Ratinho, fez aquela jogada de gênio. Aí o Beto vai, pá! Mas eu não queria, porque eu não queria ficar ali. Sei. Eu vim pra ali pra ir pra circo. Tá na veia, né, Eu não Fábio? Tá queria na ficar veia, parado. tá na Eu veia, eu tá na nunca veia. parei em lugar nenhum, né? E ali ficou eu e o Chameguinho. Ele disse, vocês vão fazer uma participação no Comando Maluco hoje, tá bom? Porque o Comando Maluco gravava dentro do Parque do Beto Carreiro. Gravava Não dentro era do em parque. estúdio, né? Passava na televisão, mas era Isso. gravado em estúdio externo, que era gravado no Parque do Beto Carreiro, gravava no Parque do Beto Carreiro, pegava o material e mandava pra São Paulo. Vinha só a fita pra cá. Mandava pra São Paulo pra Vinha só a fita nacional. pra São Paulo. Citando bem, eu não estreei o Comando Maluco na formação do soldado dentro do parque. Tá? Não. E eu criei esse batalhão da bagunça no Táxi Maluco no circo. De lá, o Beto trouxe para São Paulo e colocou o nome Comando Maluco. Não foi ninguém diferente que criou isso aí. Mas de Fui qualquer eu no forma, circo. ele te queria no Comando Maluco. Ele sempre quis. Sempre quis você no Comando Maluco, Ele eu vi. ligava pra minha mãe e ele tinha a mania de dizer, vou colocar o seu filho mais alto do que as torres do circo. Que Seu legal. filho vai ficar muito conhecido, muito famoso. E eu falava, Beto, aí ele dizia assim, procura um apartamento aqui que eu vou pagar um apartamento pra você ficar aqui. Aí eu falava pra ele, Beto, em vez de você colocar pagar um apartamento para mim, pega esse dinheiro do apartamento e coloca no meu salário. E eu fico aqui no trailer. Aí você ficava 15 dias sem ver o Beto, né? Isso aconteceu isso com meu pai também. Quando falava em dinheiro. Mas aí, cara, eu fui gravar. Fui gravar mais o Chameguinho, né? E aí chegou lá, botaram nós dois para ser a zebra. Uma pergunta, nessa época o diretor é Adriano Sturge? Não. Não era? Não. Vladimir. O seu Vladimir. Não o velho Vladimir, é Valdomir. Valdemir, você que é um careca, né? É, um careca, Eu conheci. exatamente. Vladimir foi um sócio do Beto, né? Uhum. Foi um sócio do Beto. E aí, seu Valdemir, vocês vão ser
a Zebra. E eu tinha ligado para todo mundo, nós vamos estar hoje no comando e tal. Pô, quando a gente entra, todo mundo, eu com a cabeça de zebra, o outro encostado atrás de mim, não aparecia ninguém. Lá vem o gênio. Aí falaram, ó, O gênio. a Zebra senta aí para assistir o que os índios vai fazer. Aí eu sentei no colo do Chameguinho e tirei a cabeça daqui. É o gênio, eu falei o quê? É o gênio mesmo. Eu queria aparecer. É o eu queria gênio, é o aparecer. gênio, é o gênio. E aí já me deram uma bronca. Eu disse, não, mas se não for para aparecer, pra que eu vou gravar? Verdade. Não, pra mim não tem graça. Aí eles falaram, vocês dois vão ser o índio. Eu e o Chameguinho. Verdade, eu vi cena, você de chameguinho de Tem a índio. cena, a gente Tem a cena, eu vi. sendo eu vi. índio, nós sendo índio. E aí a gente começou a gravar toda semana. Deu audiência? Toda semana. Deu audiência. E a gente começou a gravar, tinha texto pro teu pai, tinha texto para o Bananinha, para o Durão, para Batatinha. Mas para mim e o Chameguinho não tinha texto. Lá vem o gênio de novo. Não tinha texto. O seu Wilton Franco, que foi considerado o melhor diretor do país, né? Aham. Ele era diretor dos Trapalhões. Também. Vem cá, ô Paturi, vem cá, ô Chameguinho, vem cá. O que é que vocês têm aí? Ah, nós temos isso, isso e isso. Ele pegava o texto do restante do pessoal e jogava fora. Vai vocês dois. E nós dois foi fazendo. É, ele faz isso Tudo mesmo. sem texto. E, cara, o quadro que mais agradava, o que mais dava audiência, era quando entrava eu e o Chameguinho. Pô, é muito legal E aí mesmo. ficava aquele ciúme, né? Aquele ciúme, não sei se é bom falar o nome de quem tinha Deixa aquele no ar, ciúme, deixa no ar, deixa ciúme no ar. todo, mas você sabe de que eu tô falando. Sei. Daqui a pouco ele se manifesta aí nas redes sociais e vocês vão saber quem que é. Então o que acontece? Era um ciúme, porque do grupo ele era o mais ruinzinho. Ele era o mais fraco. Porque na realidade ele não era palhaço, Não, ele era trapezista. Ele não tinha bagagem. Ele fazia alguma coisa ainda ao lado do pai, porque o pai dele é um gênio. Aham. O pai é um gênio muito inteligente. O pai dele é muito inteligente. Concordo. E um outro rapaz que estava com a gente, tadinho, era muito esforçado, mas não conseguia emplacar, que era o Dudu. Um cara Sei, muito eu gente posso- boa. Uhum, Muito sei, gente boa. sei. E até que conseguiram, em alguns quadros, quando o Dudu ia falar, colocavam a mão na boca dele e falavam, cala a boca, Dudu, cala a boca. E aquilo foi afastando o Dudu do Comando Maluco. Acabou que o Dudu saiu e virou motorista do Comando Maluco. Comando Maluco. Mas foi um momento muito bom na minha vida. Inclusive, não sei como é que eu posso chamar, Fininho, né? Que eu já te chamo de outro nome, chamo muito de pica-pau, Pica-pau, vai. mas aqui é papo fino. Papo fino. Vamos lá. Inclusive, na época, eu falei para o Beto Carreiro Certo. que precisava fazer uma esquete junto, eu, teu pai e o Bananinha. Os dois iam fazer uma esquete da escada, botar água, subir com a água na esquete. E aí, para me sacanear, me colocaram embaixo da escada, né, para me molhar. Para me molhar. E eu, não, tudo bem, eu não vou fugir disso aí. Fiquei ali embaixo, sentado na frente estava o Wilton Franco, Dedé e Beto Carreiro. Ali na frente da... Sei. Por trás das câmeras, né? ali na frente do escritório do Beto, Sei onde é. ali onde ficava ali, que o Chico tinha uma lanchonete, um restaurante. Sei onde é. E aí eu gravando aquilo ali, os dois começaram a jogar água em mim, uma água gelada. Parecia coisa de maldade mesmo. Santa sabe? Catarina já é frio, imagina com essa água. E começaram a jogar água em cima de mim. E ali embaixo, eu digo, a única coisa que eu posso fazer é tirar proveito dessa água que estão jogando em mim. E eu comecei a tirar Lá proveito vem daquilo. o gênio de novo. Comecei a tirar proveito e o povo rindo, e agradando, e Beto Carreiro rindo, o Wilton Franco rindo. Quando terminou aquela cena ali, o Wilton Franco levantou e disse, Beto, você pode mandar todo mundo embora, menos esse aqui. Esse é o único artista que você tem nesse grupo, falando isso comigo. Cara, eu fiquei, né... Ficou feliz, né? Emocionado. Deslumbrado com aquilo que ele falou. Porque naquele momento tinha um cara que assistia a nossa gravação, toda semana ele vinha assistir a nossa gravação e ninguém dava atenção para esse cara.
Tá, tem essa pessoa que assistia o programa e você não sabia quem que Ninguém era. dava atenção Ninguém pra dava ele. atenção pra ele. Não trabalhava. Era um zero à esquerda. Era um tava zero à ali. esquerda. Esse cara não trabalhava na TV, Aham. mas era louco para trabalhar com a gente e ninguém dava atenção. Eu parava de fazer tudo que eu ia fazer no intervalo, no horário de almoço, para dar atenção para esse cara. Eu ficava ali dando atenção para ele, eu deixava de fazer as coisas para ficar batendo papo com ele. Às vezes eu ia almoçar, almoça comigo aqui. Ele, sabe aquele cara que Sei, faz. você não conheceu, nunca viu? E quem é esse cara? Hoje, quem é esse cara? Quem que é esse cara? O Murilo, O Murilo do Ratinho? o diretor de palco do Ratinho. Tá vendo? Muitas vezes a gente não dá valor quem tá do nosso lado. Pois é. A gente muitas vezes, tipo, humilha as pessoas que tá e de repente essa pessoa, olha o que ele é hoje. Quando Eu gosto muito do Murilo. Um beijo, Murilo, pra você. Quando eu recebi o telefonema para ir fazer o teste no programa do Ratinho, Quem ligou? o Murilo que ligou. O Murilo que falou pro Ratinho, eu tenho um cara bom para fazer esse teste com o senhor e ele é bom e tá parado. É porque Tá o Comando parado. Maluco já tinha saído do ar. Com a morte do Beto Com a morte Carreiro. do Beto, Ah. o Comando Maluco já tinha saído do ar. Inclusive, quando o Beto morreu, os três foram pra praça. Foram. Eu sei a história todinha. Foram pra praça. A verdadeira história por qual motivo eles foram pra praça. O Beto, o Carlos Alberto perguntou por mim, né? E eles falaram, não, é só nós três. Eles tinham um ciúme de mim, um certo ciúme de mim. E eu pedia muito para o Beto para ir no SBT. Eu ia chegar nesse assunto. Entendeu? É verdade que o Beto nunca deixou você ir pro SBT? Por qual motivo, Faxinildo? Então, eu pedia muito para... Você sabe que o teu pai era contratado lá, Era. a Batatinha, o Bananinha, o Durão, era todo mundo contratado do Todo SBT. mundo registrado do SBT, com plano de Registrado, saúde, com tudo plano de bonitinho. saúde. Cesta básica, tudo. E eu não tinha nada disso, eu não era contratado. Então, peraí, você trabalhava no Comando Maluco pro SBT, mas você fazia tipo freelance pra gravar o Comando Maluco, mas não era registrado do SBT. não era Quem registrado. pagava seu cachê era o Beto Carreiro. O Beto Carreiro. Você gravava pro Comando Maluco, mas nunca pisou no SBT. Nunca fui no E SBT. quem te via no SBT achava que você gravava dentro do estúdio do SBT, mas você Exatamente. nunca foi lá. E história! eu pedia muito pro Beto, né? Ah. Eu pedia muito pro Beto pra ir no SBT. E o Beto nunca deixou. Aí um dia eu insisti demais e o Beto falou pra mim, eu vou te falar porque eu nunca te levei no SBT. Eu digo, então fale, eu tô curioso, seu Beto. Ele disse, ó, lá todo mundo te ama, Faxinildo. Lá todo mundo... Eu posso falar uma coisa pra você, Faxinildo? Eu sou prova disso. Quando eu vou lá pro SBT com você, quando eu tô lá, todo mundo fala de você, todo mundo gosta, todo mundo quer gravar vídeo com você, o seu jeito carinhoso, educado. Isso é muito importante, Faxinildo, muito Então, importante. ele me falou isso, todo mundo gosta de você, o SBT te ama. Eu nunca te levei no SBT, porque no dia que eu te levar no SBT, eu perco você pro SBT. E ele tava certo. Eu tava acredito certo. que ele estava certo, porque Certíssimo. no dia que eu cheguei no SBT, eu fui contratado. Amém, graças a Já Deus. fui contratado, inclusive um do grupo, quando me viu no SBT, a primeira frase que ele Posso falou perguntar? pra mim, O que você tá fazendo? Como você chegou aqui? por onde você entrou aqui? Por onde você entrou aqui? É. E eu respondi pela porta. Só que eu vim aqui para arrumar algumas coisas aqui na Praça Nossa, que tem uns palhacinhos de circo aí, que tá muito sem graça. Tu gosta de cutucar onça de vara Tá, mas eu curta, falei né? aquilo de brincadeira, lógico, né? E fui pro Ratinho. Fiz teste. Foi tudo aquilo Fiz que teste, já valendo, fiquei no Ratinho. Passou-se um tempo, o Ratinho, ele gostava muito do teu pai. E o Ratinho falava muito, calma Dedé, e vinha pra cima de mim falando isso. E eu respondia pra ele. Eu respondia, calma Dedé. Eu falava isso. Só que eu dizia pra ele, quem fala isso é o outro. Aí ele chamou o Murilo e falou, Murilo, esses meninos da praça aí, é o que fazia com o Faxinildo naquele carro que estoura? Aí o Murilo falou, então faz o seguinte, traz eles aqui com o carro, que eu quero ver o Faxinildo com eles no programa. Sério, Faixa? Aconteceu? Eu não sabia disso, né? Eu não sabia disso porque Ele chamou, eu tava viajando. traz tava falando- um dia que você encontrar o Murilo, pergunta isso pro Murilo. Vou perguntar pro Murilo, sou meio curioso. E aí- Vou perguntar pra você, viu, Murilo? E aí ele chamou os três, ó, o Ratinho quer vocês lá amanhã, e com um táxi maluco, tal, e ele quer ver com o Faxinildo como vai ser, tal, que ele tá curioso. Beleza, eles vieram no dia seguinte, antes deles entrarem no ar, o Ratinho perguntou pro Murilo, o Faxinildo vai entrar com eles, né?
Pera aí, Ratinho, eu vou lá falar com eles. Aí foram lá, o Murilo foi lá falar, ó, o Ratinho quer ver o Faxinildo com vocês no táxi maluco. Aí falaram pro Murilo, não, com a gente não, o táxi é nosso, é só nós 3, não entra ninguém. Eu posso falar? Eu garanto pra você que meu pai, isso não vem do meu Bom, pai. eu não sei quem foi. Isso eu garanto pra você. Mas Porque já veio- aconteceu situações que meu pai tava no meio, levou a culpa sem saber. Eu tava... conheço teu pai. Eu tava num negócio desse que meu pai levou a culpa sem saber. Esse cara que fala isso, até hoje ele tem ciúme das coisas. Mas assim, o Murilo voltou de lá e falou pro Ratinho, ó, Ratinho, eles falaram que o Faxinildo não entra junto com ele não, que o táxi é deles e só entra no táxi os 3. É só eles e pronto, não quer o Faxinildo. Já sei. Aí o Ratinho falou pro Murilo, então tudo bem, fala pra eles levar o táxi deles embora, porque o humorista do meu programa é o Faxinildo. Não precisa eles entrar. Olha aqui. Mandou eles embora. Passou-se um tempo, aí eles já pediam pra mim, pra falar com o Ratinho, pra eles participarem do programa. Olha Entendeu? como que é. Eu vou citar um nome aqui, o Bananinha mesmo. Várias vezes ele falou comigo, pedindo pra eu falar com o Ratinho pra levar ele na escolinha do Ratinho. Teve uma escolinha do Teve a Ratinho. escolinha. Teve uma escolinha do Ratinho. E aí, até que de tanto ele pedir, eu falei com o Ratinho, trouxeram ele na escolinha. Quando ele estreou essa escolinha, foi a última escolinha que foi ao ar. Foi a última? Foi a última. Aí eu falei pra ele, tá vendo? Porque ele não queria trazer você, você entrou, acabou a escolinha. Mas em ato de brincadeira, né? Certo. A gente tinha uma intimidade de conversar assim um com o outro. Ô, Eu não vou falar sensacionalismo aqui e falar coisas que não aconteceu, porque eu não sou de inventar, eu sou um cara muito sério no que eu faço. Eu não vou falar que o Bananinha é isso e aquilo outro, que ele criou isso e aquilo outro, porque não é verdade. Tudo que eu tô falando aqui do Comando Maluco começou desse jeito, tenho provas, tenho vídeo, tá tudo aqui comigo. É, que nem eu falei também nos podcasts aí, como foi criado o Comando Maluco, quem deu o nome, você falou certo também, como foi que, porque quando o Comando Maluco, o Beto morreu, Deus recolheu, ele comentou na praça, eu falei como foi que entrou, eu dei nomes aos bois, o motivo, por qual motivo, como foi que o Comando Maluco entrou na praça, e eu saí, tudo bem, pra mim tá tudo bem, a verdade vem à tona, isso que importa. Agora é o seguinte, você trabalhou com o Dedé Santana no SBT fazendo um programa, agora eu tenho um vídeo seu, você fazendo um show com o Dedé Santana no circo. Sim, fiz vários, né? Vamos ver esse vídeo seu? Vamos ver ver. esse vídeo? Mostra aí, Vamos mostra aí. mostra esse vídeo do Dedé Santana com o Faxinildo. Vamos lá, vai. Parou aí. Desculpa. Desculpa, burro. Olha, Bruno. Fala, meu amigo, me perdoe. Me perdoe. O burro, O burro. o ignorante, O agaronante. a pista quadrada. A besta quadrada. Sou eu, cara. É ele. Sou eu. O quê? Olha só, eu conheci o Dedé Santana, né? Não trabalhei com ele, mas eu conheci o Dedé Santana através do meu pai. Foi uma emoção muito grande pra mim, porque eu conheci o Dedé Santana pela televisão. Inclusive, ele estivesse aqui no Circo Header, aqui em Jundiaí. Fui lá, eu sempre converso com ele. Dedé, um beijo, muito obrigado pelo carinho que você teve aqui em Jundiaí, me atendeu no camarim, tiramos foto. Minha mãe veio aqui, falou com você. Dedé, muito obrigado, meu pai te amava. O Calma Dedé ficou registrado. Sucesso, né? Até hoje. Ó, calma Dedé, obrigado Dedé, você... Não tenho poucas palavras para dizer, porque se eu falar muito, eu fico aqui até amanhã falando de você. Dedé, muito obrigado de verdade, obrigado mesmo. Um cara Fache, de um coração gigante. Né? Fache, e assim, você trabalhar com o Dedé no circo foi emocionante? Você viu que meu filho tá ali, né? Eu vi, o seu filho estava trabalhando com você trabalhava com o Dedé Santana, com seu filho. E assim, qual foi a emoção de trabalhar com o Dedé Santana no circo? Foi diferente? Cara, é uma realização de um sonho. Né? Uma realização de um sonho, porque muito antes, bem lá atrás, eu no Circo Miami, e Dedé fazia show, né? Com os Trapalhões no circo. E nós estávamos em Goiânia, veio o Dedé, veio o Mussu e o Didi. E naquela época eu me vestia de palhaço e eu botava uma peruca que parecia muito com o Zacarias.
Parecia muito com o Zacarias. O Dedé olhou pra mim, nossa, você parece muito com o Zacarias, que legal. Quem sabe um dia você grava alguma coisa com ele. Que é verdade, Mas eu vi o VT ali bem... sem nem perceber nada disso e tal. E aí eu tive a felicidade, né, de viajar com o Dedé através do Comando Maluco. Viajar com o Dedé, fazer bastante show com ele. É um cara que me ajudou muito. Gosta muito do meu filho. Meu filho é louco por ele. Mas a gente acaba trilhando caminhos diferentes, né? Porque como eu fazia show com o Dedé, e aí o Dedé era tão bom para mim que ele dividia a metade da renda que ele ganhava, ele dividia comigo. Olha só, o Dedé sempre... Ele dividia comigo. Mas ele tinha um empresário que era um cara muito, muito ligeiro, né? O Bubi, que era um cara de praça, mas ele acabou ajudando, mas quando trata-se dessas coisas é meio delicado, né? Quando fala de dinheiro com pessoas que a gente não tem aquele conhecimento todo. O Dedé é um cara muito honesto, mas o Bubi fez algumas bobagens com o Dedé, então eu não gostava de ver aquilo, porque além de não ser coisa da minha natureza, eu sou muito correto nas coisas, eu não achava justo fazer aquilo ali, tirar do Dedé. Aqui. Eu disse, Dedé, vamos fazer o seguinte, tu ganha teu dinheiro aqui sozinho, e eu vou ganhar o meu sozinho, vou me virar para outro lado, já tem um Bubi que cuida de você, e eu vou tentar sozinho, vamos lá, vamos fazer isso. Temos uma amizade até hoje? Teve alguns contratempos no meio por causa de algumas pessoas? Teve. Não da minha parte. Sim. Mas influência, né? Influência. Mas eu sei tudo, mas não consigo ficar desgostoso dele por causa disso. Muito pelo contrário, eu sinto muita falta dele. Outro dia ele estava agora no SBT lá, fazendo o aniversário dele de 89 anos. Nossa, eu fiquei numa felicidade que pude dar um abraço nele, pude falar com ele. Então, é muito bom, é emocionante chegar perto do Dedé, que ele é uma pérola, né? Ele é uma joia rara da televisão. É verdade. Entendeu? O homem tem uns 70 filmes ou mais, entendeu? A história... Qual brasileiro na época do Dedé não parou para assistir a televisão? Oxe, todo mundo parou para assistir. O maior programa de todos os tempos de humor da televisão foi os Trapalhões. Verdade. Então imagina a emoção de você trabalhar do lado de um cara desse. Agora sim, Faixa, você falando do Dedé Santana, eu posso falar de você também. Você é uma pessoa carismática, você é uma pessoa assim, família. Sou muito família. Você fala com sua esposa sempre, toda hora, seus filhos. Nossa, eu fico muito feliz e emocionado de falar isso para você, porque é aquilo, né? Eu fazia a mesma coisa que seus filhos fazem com você hoje. Eu mandava recado pro meu pai, seu tá bem, pai, nossa, eu vou te falar pela primeira vez aqui, irmão, de falar como irmão mesmo. Quando seu filho fala assim, pai, eu te amo, cara, isso me dá uma saudade de falar isso pro meu pai, sabe, Faixa? Pro meu pai, porque a gente... eu vejo ele falar assim, pai, eu te amo, pai, como é que você tá? Pai, isso, pai, aquilo. Então, eu sinto isso, a saudade que eu tenho. Eu sinto falta do não do meu pai. Mas graças ao meu pai, eu tô forte, né? E eu sou muito grato por você também, feliz com você também. E vejo que você ama a sua esposa, quando sua esposa tá triste, você... E aí, amor, não fica triste, você... Muitas vezes você tá triste e você fica forte... Você está falando isso com propriedade, porque você acompanha meu dia a dia. Eu acompanho seu dia a dia. Você está sempre comigo. O meu filho de 40 anos, se ele falar comigo 10 vezes no dia, é 10 vezes, benção, pai, te amo, pai. Eu vejo isso. E vou falar uma coisa para você, Faixa. Quem que faz isso hoje? Quem que faz isso? Ô, pai, benção, pai. Quando você tá lá, ele beija sua mão, Faixa. Ele me beija o tempo todo. Ele beija sua mão. Ele tem 3 metros de altura, grande. Chega lá, benção, pai, abraça. Só que assim, meu filho, ele fuma, né? Ele fuma, ele sabe que eu odeio. Mas é assim mesmo. O cheiro de cigarro, ele sabe que eu odeio. O que é que ele faz? Quando eu chego lá, primeira coisa que ele faz, ele vai tomar banho. Olha que legal. Ele vai tomar um banho, escova o dente, lava a mão, para não ter cheiro nenhum. Aí põe um perfume e vem me abraçar e me beijar. Quem que faz isso hoje? Todo dia, todo instante, ele vai lá, lava o rosto, bota um perfume,
vem me abraçar e me beijar, te amo, pai, te Faixa. amo, pai. Isso de lavar o rosto, mas eu tô falando, quem é o filho hoje que pede a benção pro pai? É muito pouco, né? Pouco. A criação está muito... a internet, na verdade, boa parte da família acabou sendo destruída pela internet. É verdade, Entendeu? Faixa. A Hoje o internet filho não fala mais com o pai, porque está o dia todo no celular, na internet, um irmão não conversa com o outro, está todo mundo na mesa, estão falando um com o outro, mas através do celular. É verdade. Então, é outros tempos. É outros tempos. É outros tempos. E assim, eu digo assim, você é um pai família, né? Tem seus netinhos, suas netinhas que te amam. Te chamam de pai também, porque você, para elas, é um pai. Você tem um carinho enorme por todo mundo da sua família. Neto é mais gostoso que filho. É, porque parece que é outro filho que você tem, né? Eu tive esse privilégio pro meu pai, né? E eu tenho uma filha chamada Sharon, né? Eu sou muito grato por isso também. Minha irmã, ela foi mamãe, né? Tem uma É recente, né? Recente, a Alice, eu chamo ela de Lili. Então, assim, eu sou muito grato pelo meu pai, por tudo que ele fez por mim, comigo. E, assim, falando do Faxinildo, eu vejo umas coisas que você faz, coisa que você faz era o que o pai fazia por nós. E muitas vezes, eu vou dar um recado aqui para vocês. Gente, valorize o pai que você tem, o pai, a mãe, quando ele estiver vivo. Peça homenagem quando estiver vivo, tudo, porque depois não adianta mais. Diga que ama ele em vida. Em vida, eu quero fazer homenagem ou em vida, em vida. Não adianta, depois que foi, não adianta mais. Deus recolheu, tá lá, tá bem, Deus tá com Deus, isso que importa. Mas assim, falando da sua esposa, é seu braço direito e esquerdo, a Mônica, né? A Mônica é o amor da minha vida, né? Ela toma conta das suas coisas lá em Santa Catarina. Eu tenho 37 anos de casado. 30... Me 37 fala, anos. hoje em dia, é 2 anos, 3 anos, 37 Quando anos. dura bastante, né? 3 anos, no máximo. É o que eu falei, nós estamos em outros tempos. Eu falo para minha esposa que hoje eu amo ela mais do que quando eu a conheci, né? Porque hoje eu conheço todas as qualidades da minha mulher, da minha esposa. Eu conheço todas as qualidades dela, sei todas as necessidades dela, assim como ela conhece de mim também e sabe todas as minhas necessidades. Então, eu sei o quanto eu sofro, eu aqui longe dela, porque ela mora em Santa Catarina e eu tenho que ficar aqui em São Paulo, né, gravando. Quando tenho folga, vou fazer show, e aí vou uma vez por mês em casa, tem meses que eu não vou, mas já me conformei com essa dificuldade. Certo. Tudo que eu faço é para minha família. Você falou uma coisa muito importante. Você falou, tudo que você faz é para sua família. Eu vou te fazer uma pergunta, Faixa. Para quem está assistindo a gente hoje, qual é a palavra que você tem para fortificar o coração das pessoas? O que você gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo a gente hoje, para elas nunca desistir de nada da vida dela? Não, o principal é nunca desistir de você mesmo, entendeu? Achar que você é capaz, que você consegue. E use isso para fortalecer você, sua família. O amor de família é muito importante, tá? Às vezes a gente não dá valor porque tá ali do nosso lado. Aí a gente perde e começa a dar valor. Entendeu? Aí a gente perde e começa a dar valor. E a gente, eu acho que a gente tem que dar valor em vida. Eu acho que uma homenagem para uma pessoa tem que ser em vida, para ela saber que foi homenageada. Aquilo que você fizer após a partida dela é só um memorial. É só para lembrar dela. É verdade. Mas o seu amor por ela tem que ser declarado em vida. É verdade. Em vida. Eu acredito Por nisso isso que muito. eu digo, você filho, você filha, fale para o seu pai, para sua mãe, abrace e diga que ama. Mas fale isso de coração. Você está falando uma coisa aí, eu lembro que eu faço aniversário dia 22 de junho e meu pai faz dia 22 de julho, um mês depois. Meu pai sempre falava assim, meu pai falava, eu não vou fazer aniversário em 22 de julho, não. Vou fazer dia 22 de junho. Vou comemorar meu aniversário junto com o seu, filho. E isso pra mim, todo o meu aniversário eu lembro do meu pai, né? Eu tenho eu fico muito grato por isso. E eu vejo você, Faxinildo, assim, o seu dia a dia, que as pessoas mandam mensagem pra você, você agradece, manda um abraço, sempre você tá agradecendo. E os fãs, eu fiz muito show com você, viajei fazendo show com você pelo esse Brasil aí, os fãs parece que te pega e coloca no colo.
Porque são poucas... Vou falar uma coisa aqui pra vocês. São poucos artistas que quando termina o show e atende todos os artistas. O Faxinildo, ele só vai embora quando o último sair e tirar Todo foto público, com ele. né? O público. O público do show dele não sai sem tirar foto com ele. Isso aí... São poucos que faz isso. Meu pai fazia isso e agora eu posso falar do Faxinildo. Então, é muito orgulho, né, Faxi? Você fazer show em circo também. Eu viajo o Brasil inteiro direto fazendo show. Eu acho que a forma de agradecer a esse povo que vai no nosso show é justamente isso. Às vezes o cara nem gostou do show, mas ele usa a foto, ele gostou da foto, ele vai postar, as pessoas vão ficar curiosas. Caramba, você tá com o Faxinildo? Pois é, legal, ele tirou foto com você. E, sei lá, eu acho, poucos que não gostam do show, é muito pouco, porque assim, se não gostasse, não ficava até o final. É verdade, é verdade. E quem fica até o final é porque realmente gostou, ele não ficou só para tirar uma foto, ele ficou porque realmente gostou. E a forma de agradecer esse pessoal indo no show é tirando foto com eles e fazendo o que eu sei fazer de melhor. Levar alegria pessoal e fazer eles sorrir, se transformar em uma criança. Verdade. Faixa, posso te fazer um convite? Vamos lá. Você aceita esse convite? Sabe que você vai aceitar esse convite? Não sei. Vamos ver. Ó, Não sei. você tá gostando do bate-papo aqui da gente? Ah, o papo tá legal. Eu acho que eu tô falando é demais, Ah, né? não! Então, eu tô aqui, meu coração tá pedindo. Imagina assim, ó, papo fino com Pica-Pau, com Pica-Pau e Faxinildo e Pica-Pau. O que você acha? Ah, eu acho legal, eu acho bacana. Eu acho até que nós dois poderíamos se juntar e entrevistar mais alguém aqui pra gente fazer uma bagunça legal. O que você acha? O que você acha? Olha só, agora é papo fino com Faxinildo e Pica-Pau. Os próximos entrevistados vai ser, ó, nós dois entrevistando. Gente... Então, vamos mandar ver, né? Vamos mandar ver, gente. Olha só, vou falar uma coisa aqui pra você. Eu tô mais feliz agora, mais ainda, Faxinildo, meu amigo Marcelino, que mora no meu coração, uma pessoa que eu convivo com ele, tô aprendendo o dia a dia dele me ensina muita coisa. Muitas vezes eu erro e ele me chama a atenção como um pai. Como um pai, porque eu não tenho meu pai hoje. E hoje, muitas vezes, ele briga comigo e eu vejo pelo lado bom da história, não pelo lado ruim. Então, muitas vezes, eu acho que eu tô fazendo uma coisa certa e ele chega e fala, ó, Charlinho, é assim, faz assim. Em alguns momentos eu já falei, filho... E muitas vezes, no final de tudo, ele tá certo. Ele tá certo. Quando aconteceu uma situação, agora há pouco tempo aconteceu uma situação, ele falou pra mim, ó, faz isso. E eu tentei achando que eu tava certo, eu tava errado. E ele tava certo. Então, agora sim, ele briga comigo, eu aceito. Porque, cara, o não faz falta. E muito obrigado, Faxinildo. Não é brigar não, é só corrigir. Corrigir. É porque tem pessoas que falam assim, ele tá brigando comigo. Não, eu aceito. Agora sim, o próximo convidado que vai ter aqui, né, no Papo Fino, vai ser Faxinildo e Pica-Pau entrevistando. Gente, Faxinildo, valeu. Muito obrigado. Tamo junto. Deus abençoe sua vida. Vai vir novidade por aí, né? Outra coisa aqui, a TV Mais Brasil, Pica-Pau, Faxinildo. Posso falar a novidade? Não sei se deve falar ainda. Não, vamos deixar? Vamos deixar as coisas ficar mais organizado, mais concreto, pra gente dar essa surpresa boa pro pessoal aí. Vai vir novidades aqui na TV Mais Brasil. Melhor. A TV Mais Brasil, a televisão da família brasileira aqui de Jundiaí. Gente, tá crescendo bastante. Tá, gente, eu sou muito grato de verdade pela TV Mais Brasil dar esse espaço aqui pra gente, né? O programa agora tá. Vai criar corpo com Faxinildo. Gente, obrigado. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Faxinildo, quer mandar algum recadinho? Eu quero mandar um beijo a todos que vão estar assistindo esse papo fino aqui, né? Nosso. Não sei que hora você vai estar assistindo, se é de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, mas veja com bastante carinho. E se você tem alguma sugestão pra gente, manda, porque Faxinildo e Pica-Pau vai fazer a diferença. Vai fazer muita diferença. Olha só, as redes sociais dele é o Faxinildo. @o Faxinildo. Como que é? Repete. @o Faxinildo. Aí manda vamos bater papo lá, vamos se aproximar mais um do outro lá nas nossas redes sociais. @o Faxinildo. Curtiu?
Ó, vamos compartilhar esse vídeo para todo mundo, vamos espalhar esse programa aqui, que já é um grande sucesso, com Pica-Pau e com Faxinildo. E Faxinildo e Pica-Pau é uma dupla sensacional. De dois. De dois. Obrigado, gente. E aqui encerra nosso programa de hoje. Beijo para todo mundo e fique na paz do Senhor para todo mundo. Tchau, tchau! Cadê minhas fichas? Aí, pô. Ah, você levou minhas fichas, pô. Ah. Aí. Tá ajudando a gente aqui, faixa. Ele é meio assim, mas a gente boa. Tá tudo certinho? Uhum. Ixi.